Olá pessoal, nossa aula de hoje de atualidades nós vamos tratar de um tema muito interessante e que ganhou uma certa notoriedade no último mês, nas últimas semanas, devido a um documentário lançado na Netflix, documentário sobre as redes sociais. O tema da aula de hoje é a sociedade de vigilância que nós estaríamos já vivendo ou que estaríamos a caminho de viver. Bom, essa aula eu vou fazer referência a alguns filmes, vou tocar o nome de alguns filmes. Então já fica a sugestão para quem já assistiu esses filmes de olhar, revê-los com esse olhar diferente, repensá-los e quem não viu que possa assistir para ter um suporte maior para esse assunto. Além dos filmes, também vou citar alguma série, talvez, pode surgir aí no decorrer da aula. Então ficam aí indicações. Então o que a gente está falando é de uma sociedade de vigilância. Uma sociedade em que o ser humano seria vigiado a todo momento. E essa sociedade de vigilância ela já tornou-se clássica no imaginário da literatura, do cinema. Talvez o romance mais conhecido nesse sentido seja o 1984, de George Orwell, publicado em 49, né? Então ele imagina um futuro em 84, sendo que o livro foi escrito em 49, e ele vai pensar uma chamada distopia. O que seria essa distopia? Um assunto que eu vou abordar com vocês daqui a pouco. Esses dois conceitos, utopia e distopia. Mas, resumindo, seria um futuro nebuloso, digamos assim. E o romance de George Orwell, 1984, que é conhecido pelo Big Brother, esse grande irmão. Esse grande irmão seria essa instância superior de vigilância que controla os cidadãos, vigia os cidadãos a todo tempo, manipulando a mídia, a linguagem, tudo. Controla o pensamento de todos, a forma de todos pensar, que é materializado no Estado totalitário. Então, esse cenário pensado por George Orwell de 1984 é do Estado exercendo esse papel de vigilância, que ainda de certa forma é uma preocupação para a gente. A gente vai ver os casos aí que o Snowden denunciou do governo americano. O Estado ainda representa essa ameaça, mas talvez não no mesmo âmbito que representava na época de Orwell. Orwell escreve numa época em que o Estado aparece como uma grande ameaça à privacidade e à liberdade dos indivíduos. Lembrando que ele está vendo uma União Soviética monstruosa crescendo, né, em termos de autoritarismo. O próprio governo norte-americano, no intuito de caçar comunistas, também aumenta essa vigilância, macartismo, né? O macartismo aumenta essa vigilância, então ele vê crescendo essas possibilidades na sociedade, tanto que depois vai se consolidar nas ditaduras aqui na América Latina, né? Por exemplo, e em outros locais do mundo. Vigilância ou em nome do regime comunista ou em nome do regime contrário ao comunismo, o capitalismo, né? Outra obra conhecida também é O Admirável Mundo Novo, escrita por Aldous Huxley, publicada em 32. Ele também vai falar de uma distopia, uma sociedade científica, né, controlada pelo Estado, onde sentimentos, a individualidade, tudo é sufocado. E os indivíduos são separados em grupos, tudo planejado minuciosamente por esse Estado totalitário. Aí, sugestão de filme para quem gosta, talvez alguns até assistiram, o filme V de Vingança, que é baseado numa novela, né, um romancezinho, onde ele vai falar de uma Inglaterra fascista num futuro distópico também, onde grupos minoritários são perseguidos, são considerados indesejáveis e perseguidos, e surge uma liderança para se opor a esse regime e começar um movimento revolucionário. Então, essa sociedade de vigilância, ela já aparece como algo a se temer no século XX, na literatura. E agora ela assume outros contornos, né, devido à tecnologia, o avanço da tecnologia, e assume uma nova dimensão tratada em muitos filmes e muitas séries que já vão abordar essa distopia com novos traços.
talvez nem tanto mais o Estado, né? A gente nem sabe o que está nos vigiando mais, mas a gente tem a impressão que essa vigilância aumenta a cada dia. Então a gente vive, muitos dizem que o século XXI seria o século das distopias. O que seria a distopia e a utopia? Se entendeu que o século XX seria o século das utopias. O século XX seria o século em que se projetava um futuro melhor, um futuro mais justo, com maior liberdade, e se construíam projetos políticos em torno dessas utopias. Então elas mobilizavam a população que enxergavam essa marcha, digamos assim, inexorável para um futuro melhor. Isso seria a utopia. A utopia vem de não lugar, né? Um lugar que não existe, que está projetado no futuro. Uma sociedade idealizada. Talvez a utopia, a primeira utopia famosa da filosofia seja a República de Platão. Mas o livro de Thomas Moros, também ali no início da modernidade, marca também essa visão utópica, de uma utopia, da construção idealizada de uma sociedade. O socialismo compactua dessa utopia, né? Tem essa visão utópica da sociedade sem classes e mobiliza massas em torno disso, mas no século XX acontecem algumas coisas, conforme a gente já citou, né, no contexto aí da produção literária que a gente acabou falando, acontecem algumas coisas que meio que quebram o cristal dessas utopias. E aí tem esses autores que eu acabei de citar, né, que começam a projetar um futuro nem tão glorioso, muito pelo contrário, né, um futuro desesperador, um futuro que parece tudo que a gente não quer. Isso veio devido à Segunda Guerra Mundial, veio devido às ditaduras latino-americanas, à caça aos comunistas, à caça aos subversivos do regime comunista, as vítimas da Grande Guerra Mundial, as ditaduras de extrema direita, de extrema esquerda no leste europeu, as guerras na China, no Vietnã, Coreia do Norte, União Soviética, tudo isso colabora para ter um desencantamento, digamos assim, né? O ser humano já não consegue observar esse futuro tão glorioso na frente. Então a utopia começa a dar espaço para a distopia. E essa distopia, ela vai, geralmente, a temática vai falar de inovações tecnológicas que vão criar novas formas de interação, mas já não estão presentes nessas distopias aqueles ideais de igualdade, liberdade e fraternidade que se almejavam nas utopias. Você projeta um futuro com enorme avanço tecnológico, mas esse enorme avanço tecnológico vai causar algumas transformações estranhas para o ser humano. Então já não é visto como algo positivo. Parece que é algo inevitável nesse avanço da tecnologia, mas já não é algo positivo, né? E só que é importante a gente entender uma diferença. Tem a chamada distopia, que seria essa projeção de um futuro nem tão bacana assim, né? E existe o fatalismo. São dois ramos diferentes. A distopia você projeta o que o futuro pode vir a ser, mas você encontra uma possibilidade de transformação, de alteração. O fatalismo, que a gente diria que muitos acabam sendo fatalistas, meio que dão de ombros, né? Não dá para fazer nada. Assim caminha a humanidade, né? Não há o que fazer. E por um outro lado, hoje a gente não tem um grande projeto de sociedade como se tinha na era das utopias, mas alguns autores falam de utopias negativas. A gente não tem muito claro o que a gente quer para o futuro, mas a gente tem claro o que a gente não quer. Então por isso que a gente chama de utopia negativa. Bom, eu não sei o que, que eu quero, não sei se eu quero comunismo, capitalismo, não sei se ou uma outra coisa. Eu sei que eu não quero uma sociedade racista, eu não quero uma sociedade misógina, eu não quero uma sociedade homofóbica, eu não quero uma sociedade violenta. Então essa seria a utopia negativa, que ganha força. E a queda das utopias pode ser lida de maneiras diferentes, né? Alguns vão entender que nós somos uma geração sem esperança, uma geração desencantada e fatalista, digamos assim. Outros vão entender que não. O fato de não usarmos mais a utopia para interagir com o futuro demonstra uma maturidade social.
da gente entender que nem tudo vai ser perfeito, que a construção de um futuro ele envolve muito mais trabalho e é muito mais complexo. Tem, tem que ter mais sofisticação nas soluções, não dá para projetar algo tão duradouro, então talvez demonstre um amadurecimento da nossa visão de sociedade, a nossa visão de democracia. Bom, então observamos essas questões conceituais, mas é preciso que a gente pense no nosso contexto, qual é a real dimensão disso, né? Bom, quando a gente fala de espionagem a nível de Estado, talvez os Estados Unidos sejam o grande agente de espionagem, né? O Estado norte-americano, com instituições como a CIA e a NSA, que é a responsável por essa parte de espionagem de inteligência tecnológica, né? Que inclusive gerou muita polêmica que a gente vai conversar um pouquinho. Bom, mas assim, para você chegar a esse nível, pensando do ponto de vista filosófico mesmo, né? Que a gente trabalhou já com Hobbes, o Leviatã e a questão da segurança em troco da liberdade, para a população, no caso, aceitar ou ao menos tolerar um nível de invasão de privacidade dessa, você tem que ter uma justificativa que coloque essa ação no campo da segurança. Diga que essa ação reforce a segurança da população e que faça parecer plausível no campo discursivo abrir mão de parte da liberdade em nome da segurança. E como você constrói isso? Com inimigos. Inimigos, às vezes, têm uma base real, mas na grande maioria das vezes extrapola a dimensão real. Chega a um nível imaginário. Por exemplo, a ditadura militar no Brasil ela se estabeleceu a partir desse inimigo, o perigo comunista. Existiu o comunismo na época? Existiam movimentos comunistas no Brasil, existia guerrilha comunista no Brasil, existia. Mas de fato não existia uma ameaça. Nenhum desses grupos tinha força para brincar com o exército, brincar de lutar com o exército. Então, em nome desse inimigo, o Estado assumiu poderes imensuráveis, que não seriam justificados apenas com o que representava esses grupos de fato. E documentos recentes aí, abertos pelo governo norte-americano, mostram isso, né? E mesmo os países soviéticos não viam potencial revolucionário no Brasil. Então, tinham muitos outros objetivos e muitos outros interesses em jogo, né? Essa justificativa, esse inimigo foi utilizado, não é inventado, né? Existiu o comunismo, mas foi superdimensionado. E é comum essa superdimensionização, né? Superdimensionar tudo. Esse inimigo, essa figura para justificar essa ação. No caso norte-americano, a gente viu que a caça aos comunistas justificou muito no século XX, mas após a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, já não fazia sentido. Mas os atentados terroristas de 2001, o 11 de setembro, no World Trade Center, abriram essa possibilidade, né? De fato, surgiu um inimigo que necessitava ser vigiado. E aí se abre essa possibilidade e, mais uma vez, ocorre uma supervalorização desse inimigo para justificar atos injustificáveis de espionagem contra a própria população norte-americana. Então, esse outro que ameaça, ele é presente nessa linha narrativa que justifica a espionagem. Muitas vezes ele existe, mas não da forma com que é descrito, né? Não com todo esse poder. No caso da União Soviética, dos Estados Unidos, até era justificável, né? Porque existia um serviço de espionagem norte-americano, russo nos Estados Unidos e vice-versa. Entre os dois ali, o negócio o bicho pegava mesmo. Mas agora pensar essas células terroristas, para você adentrar na intimidade da população com a justificativa de combater o terrorismo, não sei. Me parece que os fins são outros e pelo que foi revelado, no caso que a gente vai falar, que foram outros os fins, né? O cara conhecido por botar gasolina nessa fogueira, né? Foi o Snowden.
Vocês já devem ter ouvido falar desse nome, Edward Snowden. É sim, um pária norte-americano, né? O governo norte-americano odeia ele. O Snowden trabalhava na Agência de Segurança Nacional, a NSA, e ele tinha acesso a dados ultra secretos. E o que ele fez? Ele percebendo como que a coisa andava, ele não entendeu aquilo como correta narrativa dele, né? Evidentemente, mas o que importa não é o motivo que levou, o que importa é o que ele mostrou de fato, né? Mostrando como que o governo norte-americano permitiu que essa agência monitorasse telefonemas e e-mails da população norte-americana sem mandato judicial, o que é inconstitucional. Para você ter uma quebra telefônica no Brasil e nos Estados Unidos, que são estados de direito, você precisa de uma ordem judicial, de evidências, né? Meio que em caráter preventivo se permitiu que essa agência fizesse essa espionagem com toda a população e vigiasse toda a população. Então isso caiu como uma bomba na sociedade norte-americana. Então esses documentos secretos foram jogados no famoso portal Wikileaks, que é uma organização que vai procurar difundir esses documentos confidenciais, originalmente confidenciais, e que escandalizou o mundo na época. Porque além de mostrar essa vigilância em torno da própria população norte-americana, com essa justificativa do terrorismo que é muito questionável, também houve espionagem de países aliados. Aliados, que não há justificativa do terrorismo. Então, esses documentos caíram como uma bomba no governo do Obama na época, e o Snowden é caçado pelo governo norte-americano até hoje, né? Então, 3 pontos fundamentais que ele revelou nesse esquema, né? Que o governo norte-americano, com grandes servidores de internet, as principais empresas, eles registravam sem mandato judicial telefonemas, e-mails dos norte-americanos para identificar terroristas. Só que quando você pega essa população espionada, você observa os dados, você percebe que essa espionagem não tinha esse objetivo de fato, né? Parece que obedece muito mais a interesses políticos e econômicos, essa vigilância internos, do que um combate ao terrorismo, devido ao perfil de quem é vigiado. Também o segundo ponto importante, revelado pelo Snowden, é que houve uma vigilância de países estrangeiros, também não por motivos de combate ao terrorismo, porque eram países aliados, mas por questões comerciais e políticas, para ter informações privilegiadas no cenário comercial e político. O Brasil, no caso, teve conversas grampeadas da presidente do Brasil na época, Dilma, com uma conversa com o presidente do Irã. E isso deixou extremamente constrangido o governo norte-americano, né? E abala a diplomacia. Parece ter sido recuperada, né? E também, um terceiro ponto fundamental, os Estados Unidos não agiam sozinhos. Teve colaboração do Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Inclusive o Canadá também vigiava os interesses aqui no Brasil. Grampeou e pegou informações secretas do Ministério das Minas e Energias, porque o Canadá tem grandes empresas na área que procuravam atuar no Brasil. Então a gente observa nesse caso que o Estado ainda representa uma esfera de vigilância contra a lei, né? Contra esse Estado de Direito. E fica nesse pêndulo, segurança, liberdade. Até que ponto vale a pena abrir mão da liberdade em troca dessa segurança e essa vigilância a todo momento? Será que vale a pena isso? Tem até uma reflexão muito interessante do sociólogo Zygmunt Bauman, que ele vai falar do shopping, né? Das ilhas de consumo do shopping, que dão essa ilusão de segurança e de liberdade do mundo capitalista alienado. Por quê? No shopping você exerce uma liberdade que é vista como a liberdade, como a liberdade alienada, que é a liberdade do consumo. Então a pessoa se sente livre por poder consumir e ela se sente segura porque ela está vigiada todo o tempo. Mas é uma parcela da população, um recorte da população, uma camada econômica da população, e ela não é livre e nem segura de fato, né? Porque aquele shopping não é isolado do mundo.
Mas o Bauman faz essa reflexão que o mundo capitalista tende a colocar que a liberdade é a liberdade de consumo. E isso gera uma falsa sensação de liberdade e de segurança nesses grandes espaços chamados shoppings, né? Então esse elemento há de ser considerado. É, além do Estado, aí fica a sugestão para vocês assistirem a gente discutir na próxima aula. Gostaria que vocês assistissem esse documentário para que a gente bata um papo sobre ele ao vivo. As redes sociais, o dilema das redes, né, na Netflix. Como essas empresas, não necessariamente ligadas ao Estado, mas que podem servir ao Estado, nos vigiam com consentimento nosso e como elas podem manipular as nossas ações políticas, as nossas ações de consumo, as nossas ações ideológicas, como que toda essa trama é desenhada, como a gente é vigiado 24 horas por dia pelo nosso smartphone. Quando a gente sente que a gente está exercendo uma liberdade nas redes sociais, a liberdade de expressão, a liberdade de procurar informação, na verdade a gente é muito mais manipulado do que parece, a gente é muito mais vigiado do que parece. Sendo que essas redes sociais, essas empresas podem até prever ações nossas, com base em logaritmos matemáticos. Então, sobre esse elemento das redes sociais, eu vou sugerir que assistam a esse documentário, quem não assistiu. Vou sugerir uma leitura também. E a gente vai deixar para a próxima aula para não se delongar muito. Eu queria chamar a atenção para essa questão do Wikileaks e do Snowden, que é fundamental para a gente pensar a sociedade de vigilância no âmbito do Estado. Na próxima aula vamos pensar no âmbito das grandes empresas de tecnologia. Tá certo, turma? Também vou preparar uma lista de exercícios do tema para vocês. Ok? Um abraço e até a próxima!